Olá, eu sou Priscila Bonora Bessa, professora de Educação Física e aluna do mestrado profissional em Educação Física. Pertenço à quarta turma da UniOeste. Eu vou apresentar um mapa mental sobre as problemáticas da educação física escolar. Durante a disciplina, nós conversamos e debatemos sobre algumas problemáticas que se apresentam durante a nossa prática docente e vou relacionar aqui as 6 principais problemáticas. Então, temos o ensino do esporte, o abandono do trabalho docente, os aspectos legais da educação física, a indisciplina e o afastamento, as questões de gênero e a relação teoria e prática. Com relação ao ensino do esporte, foram apontadas algumas adversidades que aparecem durante a prática. Geralmente, os professores têm uma abordagem mais tradicional, que trazem os esportes mais tradicionais, que é o futsal ou futebol, o voleibol, basquetebol e handebol, formando então o chamado quarteto fantástico, o que deixa os alunos desestimulados e pouco participam das aulas. Temos também algumas práticas relacionadas à formação direta de atletas, práticas direcionadas ao gesto técnico, onde a abordagem é apenas de repetição e reprodução de movimentos, onde não tem a pouca criação por parte do aluno e isso causa um desinteresse muito grande. O excesso de carga horária e a maior atenção aos mais habilidosos. Essas adversidades, elas deixam as aulas de educação física menos atrativa ao aluno que não tem tanto vínculo com o esporte, não tem um interesse em formar-se um atleta ou é um pouco menos habilidoso. Isso faz com que ele fique menos participativo e tenha um desempenho menor ou pior nas aulas, fazendo assim com que ele se desmotive e deixe de praticar o esporte. Algumas intervenções possíveis para solucionar esta problemática são a contextualização das aulas, então trazer esse esporte para a realidade do aluno, fazer com que ele entenda um pouco mais sobre a modalidade ou sobre o esporte que está sendo tratado, respeitar as individualidades, sempre valorizando a construção individual e a coletiva, onde o aluno possa superar as suas dificuldades e potencializar as suas habilidades, as questões sociais que estão relacionadas ao esporte, então aonde o esporte está inserido, qual é o seu impacto dentro da sociedade, o significado do esporte e a significação, trazendo para o aluno uma relação desse esporte com a sua rotina, com o seu cotidiano, que isso se torne algo importante e presente na vida dele. E a diversificação das práticas corporais. Então, não simplesmente fazer o gesto técnico por fazer, repetir o movimento, e sim criar o movimento, progredir no movimento, fazendo com que o aluno tenha uma maior abordagem ali dos gestos e torne isso um pouco mais atrativo e pertencente à realidade dele. Depois nós temos o abandono do trabalho docente como uma problemática apontada e discutida durante esta disciplina. Nós podemos apontar 3 situações que levam ou não ao abandono do trabalho docente. Então, o primeiro fator que pode levar ao abandono do trabalho docente é o desinvestimento pedagógico. É o espaço não ser adequado para a prática das aulas ou não ser suficiente, ter que dividir quadra com os colegas, ou não ter uma quadra, ou não ter um campo, um espaço onde o aluno possa vivenciar as práticas durante as aulas de forma adequada e mínima. A falta de formação ou a falta de incentivo à formação continuada do professor para que ele se especialize, continue aprendendo, aprimore seus conhecimentos, tenha a abordagem de novas metodologias de trabalho. Isso deixa
o profissional desmotivado, esta falta de formação ou falta de incentivo à formação. O currículo engessado é algo que também faz com que haja o abandono do trabalho docente, que o professor que não tem autonomia para elaborar a sua aula, para elaborar o seu planejamento, para desenvolver as suas aulas, ele acaba ficando desmotivado e apenas cumprindo o que está previsto no currículo. Isso foi muito debatido no nosso curso, porque temos já alguns encaminhamentos para que o currículo fique cada vez mais engessado. E por último, a falta de material ou a inexistência de material. Muitas vezes é necessário adaptar, produzir, elaborar materiais para que se possa trabalhar durante as aulas. E isso tem sido uma realidade de praticamente todas as escolas e faz com que o aluno não tenha tanto interesse, porque uma aula onde ele não consegue vivenciar o movimento da melhor forma possível, não tem acesso ao material, torna-se uma aula desmotivante. Outra prática que causa o abandono ao trabalho docente é a prática tradicional. É o professor que está diretamente relacionado àquela prática tradicional, onde envolve-se com a repetição do movimento, com aulas teóricas e práticas já sistematizadas e vivenciadas por vários anos, muitas vezes em várias turmas é aplicado o mesmo conteúdo, com a mesma metodologia, com a mesma aula. Então, na prática tradicional, a gente pode apontar ali a ênfase ou a maior parte do currículo destinada à vivência dos esportes, à abordagem dos esportes, a insegurança do profissional, a desmotivação dos alunos e a acomodação desse profissional. Neste tipo de prática, nós podemos citar o professor rola-bola, o que chega com a aula pouco preparada ou apenas com um conteúdo determinado, deixa os alunos livres para realizar as atividades como acharem melhor e muitas vezes acaba acatando os pedidos e os questionamentos dos alunos para realizar a atividade como é do agrado deles. Em contrapartida ao abandono do trabalho docente, a gente tem a prática inovadora, que são atividades usando metodologias ativas, voltadas a um trabalho mais humanizado, mais individualizado, respeitando e conhecendo o seu grupo para que todos participem e tenham boas experiências. Então, ela é uma forma de enfrentar essa problemática, traz a reflexão sobre o trabalho, sobre as atividades, sobre os conteúdos, é a renovação da área, porque é onde nós vamos conseguir desconstruir esta prática tradicional e lutar contra esse abandono do trabalho docente e teremos alunos mais motivados, mais interessados nas aulas. Outra problemática que foi abordada são os aspectos legais. Durante a trajetória da educação física escolar, nós tivemos algumas leis que preconizavam que tratavam sobre a educação física escolar. Vigente hoje nós temos a LDB e a Lei 10.793 de 2003. Então a LDB ela traz lá a educação física como um componente obrigatório na educação básica. Já a Lei 10.793, ela estipula aonde a educação física pode se tornar um componente facultativo. Isso é uma questão que acabou sendo um retrocesso na educação física, porque quando se torna facultativo, muitos alunos deixam de participar, acabam não tendo bons resultados e não tendo gosto pela prática esportiva por não terem experiências de atividades físicas durante a sua carreira escolar, durante o seu desenvolvimento. Então, ela traz o facultativo em casos de doença, gestação, ensino noturno, horas de trabalho, e seria interessante que a prática esportiva
fosse facultativa nos casos onde realmente fosse necessário, mas que o aluno participasse dos debates, das discussões e tivesse uma vivência positiva da educação física para que também valorizasse essa disciplina como parte do seu desenvolvimento do currículo. Outra problemática discutida é a indisciplina e o afastamento por parte dos alunos. Nós vemos que cada vez mais a educação física tem sido menos atrativa aos alunos. Cada vez mais perdemos espaço e adeptos às práticas esportivas, às práticas corporais. Muitas vezes os alunos eles deixam de praticar as atividades por diversas questões. Eu abordei algumas aqui que são a exclusão, então aquele aluno que é um pouco menos habilidoso, que não consegue participar de uma forma efetiva, acaba sendo excluído pelos mais habilidosos pela sua dificuldade ou a sua especificidade ali naquele esporte, naquela disciplina ou naquele componente. A falta de metodologias inovadoras também causa o afastamento ou a indisciplina. O professor que sempre trabalha a mesma aula, não faz um preparo, não traz atividades diferentes, ou deixa para organizar tudo de última hora, não estando bem preparado para realizar as atividades, causa uma desmotivação ou até mesmo a indisciplina por parte dos alunos. A repetição de conteúdos também é um fator que contribui para esse problema. A valorização dos mais habilidosos é a contrapartida da exclusão, então os mais habilidosos sempre participam, sempre têm mais oportunidades e os menos habilidosos acabam se afastando ou se excluindo das atividades. Muitas vezes os mais habilidosos também participam da indisciplina, pois quando o professor toma uma postura de auxiliar os alunos com mais dificuldades, os habilidosos acabam ficando mais tempo ociosos ou não têm tanto interesse na aula devido à facilidade que se torna para eles. Os jogos eletrônicos é um desafio da era moderna que faz com que a gente tenha dificuldade em abordar os conteúdos, em fazer esse aluno participar das atividades práticas, se envolver e se enganjar de forma positiva. Alunos com dificuldade de estabelecer limites, de respeitar regras e participar de forma efetiva das aulas, a falta de comprometimento dos alunos. Muitas vezes o aluno vê a educação física como uma disciplina menos importante ou que não tenha tanta necessidade de enfatizar a prática ou de responder de forma positiva às atividades e o insucesso na disciplina. Muitas vezes o aluno tenta iniciar uma atividade, uma prática e acaba não conseguindo e acaba desistindo de fazer essa atividade. Outra problemática da educação física é a questão de gênero. A questão de termos turmas mistas dificulta um pouco o trabalho e a abordagem tem que ser de forma que todos os alunos participem da melhor forma possível, que todos tenham um bom desempenho e que todos se sintam presentes e participantes daquele grupo. A questão de gênero ou sexualidade é uma dificuldade, porque na hora de elaborar a atividade você já tem que pensar em uma atividade que você consiga abordar tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino e que todos participem de forma igualitária na atividade, respeitando a individualidade de cada um. E precisamos trabalhar a conscientização destes alunos, uma forma de fazer com que eles reflitam sobre essas questões e eles mesmos façam proposições de atividades ou de ações que vão minimizar essas situações. Dentro das estratégias para combater a problemática questão de gênero, nós temos os debates, alternativas didáticas diferenciadas e sempre o respeito às diferenças.
E a última problemática que foi abordada é a relação teoria e prática, que é o saber fazer ou saber sobre o fazer. Então, nós temos uma temática ali que é o saber fazer, que é onde o professor ele aborda o conteúdo puramente, onde ele tem um modelo tradicional de trabalho, foca nos conteúdos. Geralmente as aulas são direcionadas aos esportes tradicionais, à reprodução de movimentos e ao simples ensinar a fazer, a ensinar a reproduzir aquele movimento. Em contrapartida, nós temos o saber sobre o fazer, que é o modelo ideal para a escolarização. É um modelo renovador. Ensinar sobre o que o aluno vai fazer, ensinar sobre as práticas corporais, experiências corporais significativas, algo que esteja presente, esteja relacionado ao conteúdo do aluno, que possa ser depois utilizado por ele na prática e no cotidiano, na rotina dele. A valorização de procedimentos, fatos, conceitos e atitudes e diferentes propostas pedagógicas. Dentro dessa disciplina, foi muito importante debater sobre temas tão presentes na nossa prática docente e que tem muitas vezes influenciado de forma negativa ou positiva a nossa prática. A partir desta evidenciação das problemáticas, convido a todos a fazer uma reflexão sobre a prática docente, sempre pensando no que podemos fazer para melhorar a educação física, a valorização da disciplina e o engajamento dos estudantes. Agradeço a oportunidade de apresentar esse mapa mental. Muito obrigada.